Como é estagiar em engenharia civil? E não, a gente não fica só olhando o pedreiro trabalhar. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ring something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah. Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar pra vocês como é ser estagiário em engenharia civil. Bom, pra quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu trabalho em canteiro de obra. Hoje eu não sou mais estagiária, eu sou analista de engenharia e eu trabalho em um canteiro de obra, mas até ano passado eu era estagiária e eu vim trazer hoje a minha experiência, falar pra vocês sobre como que é trabalhar no canteiro de obra, tirar a dúvida do pessoal aqui do canal e explicar, falar sobre como que foi a minha vivência pra vocês. O intuito desse vídeo hoje é trazer um pouco da realidade de como é ser estagiária em engenharia civil, principalmente para as pessoas que têm esse desejo de fazer engenharia e para as pessoas que têm curiosidade também de saber como que é. Eu acho que é importante falar sobre como que foi a minha vivência, as experiências que eu tive, o que eu tive que fazer, porque antes de começar a fazer estágio, eu sentia um pouco de falta de entender o que é que eu ia precisar fazer. Eu tinha um pouco até de medo, de receio de como que ia ser antes de começar. Eu não conheci ninguém que fazia estágio antes, então eu não sabia como que era, foi um tiro no escuro. E eu acho que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão para começar, que já fazem engenharia e tem vontade de fazer estágio em obra. E eu acho que vai ser legal passar um pouco da minha experiência para vocês. Bom, primeiro eu queria começar a falar sobre os períodos. Quando você faz engenharia civil, eu acredito que isso seja um padrão, assim, em todas as faculdades, todas as universidades seguem mais ou menos da mesma forma. No início, normalmente você tem disciplinas que são em comum com vários tipos de engenharia, que é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, geometria analítica e álgebra linear. Você tem umas disciplinas que é mais em comum, que todas as engenharias costumam fazer. E à medida que você vai avançando no curso, que você começa a ter disciplinas específicas da engenharia civil. Então, muitas vezes as pessoas ficam com dúvida de qual que é o momento certo para começar a fazer um estágio em engenharia. Eu, na minha opinião, acredito que durante o curso inteiro, qualquer momento que você puder, você poderia começar a fazer o estágio, porque o estágio agrega muito pro seu conhecimento. Não precisa ser específico de você estar no final do curso para você começar a fazer. Igual na UFMG, a engenharia civil até hoje tem a grade curricular que funciona no período diurno, ou seja, você tem aula o dia inteiro. Quando eu entrei na UFMG foi assim, eu tinha aula de 7h30 da manhã e às vezes até 6h30, 8h30 da noite, então eu ficava o dia inteiro por conta da faculdade, o que impossibilitava eu conseguir fazer um estágio. Mas nada te impede de fazer menos disciplinas para já começar a fazer um estágio. Na UFMG, a partir do 5º período que ela entende que você tá apto, que você pode começar a fazer um estágio, tanto que as disciplinas começam a ser em um horário ou só de manhã ou só à tarde, para facilitar para você conseguir fazer estágio. Mas isso não te impede de fazer no início, você consegue só no primeiro período que as disciplinas já são demandadas para você. A partir do 2º período, você pode escolher as disciplinas que você quer fazer. E eu confesso para vocês que é indiferente, gente, se você faz estágio em engenharia civil no 2º período do curso ou se você deixa para fazer lá no 8º período, na minha opinião não muda muita coisa. Por quê? Uma coisa que a gente aprende quando começa a fazer o estágio é que a gente tem uma vivência completamente diferente daquilo que a gente vê na faculdade. É muito diferente. E uma das dúvidas que o pessoal mais me faz aqui no canal é se precisa usar matemática para fazer estágio, se você tem que ter domínio naquele curso. E, gente, não. O estágio, quando você começa a fazer, as empresas, elas entendem que você tá aprendendo, que você tá chegando ali sem saber nada. Elas não querem que você já chegue como um engenheiro formado. Elas estão ali justamente para te ensinar. Então é indiferente se você tá no 2º período do seu curso, se você tá no 7º, no 8º, se você tá no final, você vai ter toda a oportunidade de aprender. Então vamos por partes. Independente do período que você estiver, você tá apto a fazer um estágio de engenharia civil. Só que um ponto que eu queria ressaltar aqui é que o estágio ele vai variar de empresa para empresa. A experiência que eu tive com o estágio de engenharia foi numa empresa grande, então tinha vários estagiários ali na mesma obra. Tem empresas menores que às vezes tem um estagiário só para tomar conta da obra inteira. Então a experiência que esse estagiário vai ter vai ser completamente diferente, as demandas que vão ser cobradas dele também são diferentes. A experiência
experiência que eu tive foi numa empresa grande, então eu trabalhei num lugar onde tinham vários estagiários e com isso era dividido cada estagiário em áreas diferentes. Aí eu vou começar falando sobre as áreas que tem na empresa que eu trabalho para cada estagiário. Na empresa onde eu trabalho hoje, que é como eu comecei como estagiário, ela é muito ampla, tem muitas oportunidades de diferentes tipos de serviço que você pode fazer. Como estagiário, você pode ser estagiário de instalações, e aí pode ser dividido, você pode cuidar da parte elétrica e da parte hidráulica, ou então cuidar das instalações todas, e aí isso envolve o quê? Você vai olhar instalações de incêndio, você vai olhar hidrossanitário, vai olhar instalações elétricas, instalações de gás. Tem também a parte de acabamento. O acabamento é muito amplo, normalmente tem mais de um estagiário só para o acabamento, porque aí você olha o quê? Assentamento de cerâmico, porcelanato, pintura, lixamento de vão, tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Acabamento eu acho que é onde tem mais coisa para você olhar, porque é a instalação de porta que você vai acompanhar, você vai ver tudo da parte, vamos dizer assim, interna de uma torre que está sendo construída, tirando instalações. E aí tem também o estagiário de planejamento, que cuida dessa parte, veja o planejamento, tipo assim, como um olhar futuro para a obra. A pessoa, ela acompanha o dia a dia da obra e ela vai entendendo as demandas e como que as coisas vão influenciando para a data de entrega final. Então, por exemplo, hoje você tá numa obra e você é estagiário de planejamento. Você cuida, literalmente, de tudo, assim, da obra em questão de datas. Então, você tá acompanhando um serviço, só que de área externa, por exemplo. Só que a gente começou a entrar num período de chuva. A gente sabe que para quem trabalha na obra, que esse período chuvoso é muito delicado, porque interfere muito nas atividades que a gente vai fazer na área externa. A gente não consegue fazer quase nada no período chuvoso. Então, você entende que não vai ter nenhuma atividade externa acontecendo assim com muito avanço durante esse período. Então você vai cuidando dessa parte, sabe, de datas, vai entendendo como é que vai acontecer, o que vai atrasar, o que isso implica, tal serviço não acontecer, ele pode interferir em outro e por aí vai. Tem o estagiário de planejamento, né? Tem o estagiário de controle. Normalmente é dividido, tem obras que junta, né, planejamento e controle, tem obras que separa. Aí tem o estagiário de controle, que ele cuida muito dessa parte do custo da obra. Ele acompanha os avanços, ele acompanha os gastos que essa obra tá tendo. É o estagiário de controle que lida, por exemplo, com o orçamento. Então, quando você tem qualquer obra que você vai fazer, você tem estipulado ali um orçamento para aquela obra acontecer. E é função do estagiário de controle ter literalmente esse controle mesmo do que tá acontecendo, o que tá estourando. Então eu tenho orçado ali 200 mil para fazer instalações da minha obra. Eu já gastei 150 mil. E aí vai fazendo esse controle, vai entendendo como que tá o andamento da obra, o avanço da obra, entre outras tarefas. A gente tem também na obra o estagiário de qualidade. É ele que cuida da parte da entrega, assim, da obra, do que tá acontecendo. Então, por exemplo, o estagiário de qualidade é ele que dá o treinamento pro pessoal para atender às normas de execução da empresa, ele que fiscaliza, ele vai na torre, ele entra dentro de um apartamento e fala, olha, isso aqui tá executado de forma errada, tem que ser feito assim, assim, dessa forma. Ele controla essa parte mesmo da qualidade da obra. Então, ele que vê se um caimento tá sendo executado da forma correta. Então, ele cuida muito também dessa parte da documentação da obra, colocando tudo dentro da pasta preta. Eu tô falando de forma muito superficial, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre cada área que dá pra estagiar dentro da engenharia civil, mas aqui é só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de diferentes áreas que você pode trabalhar. E aí o estagiário da qualidade, basicamente, ele cuida disso, ele vê se tá sendo executado em campo aquilo que as normas da empresa pede, e ele vai auxiliando o pessoal, vai explicando como é que tem que ser feito, ele ajuda, sabe, a gente melhorar o nosso padrão de entrega para que quando chegue esse produto final para o cliente, ele esteja da melhor qualidade possível, sabe? Aí ele passa por auditorias, aí tem auditoria interna e externa, e o pessoal vem, olha os apartamentos, vê se tem coisas que não estão em conformidades, se tá tudo nos conformes, como tá sendo feita a execução daquela obra. Aí, dependendo do porte da obra, a gente também tem o estagiário de infra, que ele cuida de toda a parte externa da obra. Tem o paisagismo, tem as redes externas, né? Então tem rede de drenagem, rede de esgoto, rede de água. Vamos supor,
se tiver você vai fazer um estacionamento naquela obra, o estagiário de infra que cuida dessa parte também, ele acompanha esse tipo de serviço. Toda a parte que é de fora das torres, o estagiário de infra que cuida. E aí também tem o estagiário de forma, que a gente chama na obra, né, que é o que olha, no caso da minha obra, né, o sistema construtivo dela. A estrutura das torres, ela é feita por forma, né, uma forma de metal que é montada, tem a armação por dentro, e aí joga o concreto lá. Aí a gente tem o estagiário da forma, que ele acompanha essa parte. A forma é um serviço muito importante, principalmente na obra onde eu trabalho. Então a gente precisa de um estagiário só para isso, para acompanhar só esse serviço, porque aí ele olha a armação, olha a execução da forma, acompanha a concretagem. E esses são os principais divisões ali que tem de trabalhos para estagiários no canteiro de obra. Sem contar que também tem os estagiários que ficam na sede, né, que fica na parte mais administrativa mesmo da obra, que aí é em outro setor, não fica no canteiro, que aí tem o estagiário de orçamento, tem o de planejamento, tem o de suprimentos, tem o estagiário de compras, tem 1 milhão de setores ali também, que eu não conheço muito, então eu não consigo falar muito sobre como é o estágio deles, mas também eu sei que existe esse lado aí. A minha vivência é somente no canteiro de obras, que é onde eu vejo e eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes serviços. Então é onde eu tenho mais domínio para falar. Eu, particularmente, durante o meu período de estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes frentes de serviços. Então eu fiquei um tempo em... Minha primeira frente de serviço, assim, que eu conheci foi instalações. Na época, eu acompanhava só serviços de hidráulica, elétrica, SPDA e um pouquinho de incêndio. Também tive a oportunidade de trabalhar no acabamento, e então eu acompanhei serviços de pintura. E aí, pintura tem várias coisas que envolvem, né? Tem estuque, tem regularização de vão, tem um monte de coisa que envolve antes de você fazer de fato a pintura. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar, né, essa parte no acabamento, granito, assentamento cerâmico, porcelanato também, foi uma parte que eu acompanhei. Eu também tive a oportunidade de trabalhar no estágio como qualidade. Eu fiquei muito pouco tempo, porque acabou que surgiu uma outra demanda mais urgente, aí eu tive que ir para outra área, mas eu aprendi um pouco sobre a questão do estágio de qualidade também, tive a vivência. Eu lembro que quando tinha as concretagens, né, eu tinha que pegar as notas de concreto e lançar no site da empresa onde fazia o controle tecnológico da nossa obra. Eu tinha que acompanhar os rompimentos de corpo de prova. Era uma parte interessante também. E a principal parte, onde eu estagiei por boa parte do meu estágio, foi a parte de controle, que é onde eu trabalho hoje, é o setor que eu tô. Eu sou analista de produção e eu sou responsável pelo controle da obra. E aí eu fui estagiária por muito tempo, eu me encontrei mesmo nessa área, eu gostei bastante e eu gosto até hoje. Quero ter a oportunidade depois de voltar pro campo, porque o controle é mais administrativo, a gente fica mais em frente ao computador. E eu gosto muito porque você precisa ter uma visão bem analítica das coisas, e eu acredito que eu tenho um olhar analítico, e foi a área que eu me encontrei, mas futuramente eu pretendo voltar também pra frente de serviço, acompanhar a obra mesmo, ver ela sendo executada. Então, basicamente, essas são as frentes de serviços que tem para um estagiário em canteiro de obra. Independente da área da frente de serviço que você acompanha, sendo estagiário de engenharia civil, o que é que você vai fazer? A minha visão, gente, para quem é estagiário, é que quando você tá num canteiro de obra, você é tratado de uma forma, não só sendo visto apenas como um estagiário, você é tratado como um engenheiro mesmo. As cobranças que são feitas em cima de você, o que as pessoas esperam que você entrega, sabe? É algo que vai além do que um mero estagiário faz. Você, de fato, tem responsabilidades que impactam muito na obra. Pelo menos na obra onde eu trabalhei, na empresa que eu trabalho, você não tá ali para fazer um café, para imprimir folha, para ficar preenchendo planilha, não. Você, de fato, tem um poder ali que impacta muito na obra. Porque um estagiário, ele, na frente de serviço que ele acompanha, ele é responsável por fazer os pedidos de materiais para aquela frente. Então, se você não fizer um pedido, a obra pode atrasar por conta disso. Lógico que vai ter sempre
pessoas te orientando, vai ter sempre alguém que é seu supervisor. Vai ser um analista que é responsável por você, tem os encarregados também que vão te ajudar no campo, e tem também o próprio engenheiro que vai estar sempre ali te apoiando e te cobrando para você entregar as coisas. Mas tudo parte de você como estagiário. Então você que faz os pedidos de materiais, você que tem que acompanhar o empreiteiro ali no dia a dia, seja o empreiteiro, seja a própria mão de obra própria da obra, mas você que tem que estar lá acompanhando. Então, se faltar um material, o empreiteiro, a mão de obra, vai procurar você primeiro, vai te pedir um auxílio. Às vezes acontece alguma coisa que você tem que ir lá resolver. Então, se você acompanha uma frente de serviço, faltou um material, vão procurar você. Faltou alguma, sei lá, faltou energia na torre e então não conseguem ligar algum equipamento, você também vai ajudar a resolver. Lógico, não vai ser você que vai lá ligar os fios que vai fazer o negócio voltar a funcionar, mas você que é o meio de comunicação ali, você que é aquele caminho que vai passar as informações, que vai procurar resolver os problemas. Então, um estagiário de engenharia civil, ele tem muita responsabilidade dentro da obra. Uma outra coisa que o estagiário faz, em conjunto com o encarregado e com o analista, né, que é responsável por ele, é acompanhar aquele serviço que está sendo executado. Então, todos os dias você tem que estar presente ali no canteiro, você tem que estar ali na onde está sendo executado o serviço, para você acompanhar os problemas que acontecem, se alguma coisa foi executada de forma errada, você tem aquela autonomia para poder falar para a pessoa que não é daquela forma que tem que ser feito, que é de outra forma. Se você acompanha o empreiteiro, né? Esse empreiteiro, ele é pago pelo serviço e a gente chama isso de medições, que é basicamente medir aquilo que ele executou e pagar ele todo mês. Então, você é responsável por pagar aquele empreiteiro. Você que faz o primeiro caminho, que é a medição dele. Basicamente é o quê? Conferir o que ele fez, fazer meio que a contagem daquilo. Então, vamos supor, eu acompanho um empreiteiro de hidráulica. Ele fez, sei lá, 50 apartamentos completos de instalação de esgoto. Então, no contrato dele, ele tem que receber X valor. Então, vamos lá, ele fez 50, então 50 vezes o valor ali do unitário do contrato dele para execução daquele serviço, ele tem que receber tanto. Só que aí você faz a conferência, será que ele fez tudo mesmo? Tá falando que fez 50, deixa eu conferir aqui. Lógico, ao longo do mês que você vai conferir isso, não é num dia só. Mas aí você vai acompanhando, você que faz a medição desse empreiteiro. Lógico que o seu analista, o engenheiro também vai verificar se tá certa a medição que você fez, mas tudo parte de você. Então você tem essa responsabilidade de ver o que o empreiteiro tá fazendo, você conversa com ele, você faz a medição para ele, você verifica o serviço dele. É você que, por exemplo, leva o projeto pro empreiteiro para falar para ele, olha, assim tem que ser feito. Você acompanha ali o dia a dia e você realmente trabalha ali como um responsável, sabe? Você não é visto como só um estagiário ali que vai ficar fazendo atividades que não tem importância, não. Na verdade, pelo contrário. É muito importante o que um estagiário faz, tem muita responsabilidade, muita carga naquilo que ele tá fazendo. Então, assim, os principais pontos que um estagiário ali de engenharia precisa ter. Ele vai resolver muitos problemas, às vezes até além do que a frente de serviço dele. Você vai fazer pedidos de materiais, você vai fazer medição pro empreiteiro, você vai lidar com prazos, metas. Então você tem a sua meta, o engenheiro, ele fala lá, junto com o estagiário de planejamento, né? Ó, tal serviço tem que ser entregue até tal data, senão a obra vai atrasar. E você é responsável por fazer aquela sua frente de serviço acontecer até aquela data. E se ela não acontecer, você tem que ter domínio da justificativa do porquê que não aconteceu, porquê que aquilo ali não deu para chegar na data que estava estipulada, como é que a gente vai fazer para resolver, qual que é a alternativa que a gente pode seguir. Então, toda semana, normalmente, na obra, tem reunião de metas, você tem que ter domínio das suas frentes de serviço para você poder falar sobre elas. Então, ó, tal coisa atrasou porque choveu, tal material o fornecedor não entregou, mas já olhei com outra pessoa, fulano vai entregar, comprei na praça, por aí vai. Você tem que ter desenvoltura para resolver problema, porque obra, gente, o que mais tem é problema. Não existe uma obra perfeita que nada de errado não aconteça. Sempre tem alguma coisa que infelizmente não está no nosso alcance, e o nosso trabalho como engenheiro é resolver problema. Você vai ter que ter uma comunicação boa, porque você vai lidar com diferentes pessoas, você vai ter uma equipe trabalhando com você, então você tem que conversar com essa equipe, tem a produção, então
pessoal recebe um valor para aquilo que eles estão produzindo e você também tem que conversar para o pessoal bater a meta para conseguir receber a produção deles. E é isso, você aprende a lidar com muitas responsabilidades e eu acho que é assim que é a melhor forma que o engenheiro é forjado. Gente, uma coisa que as pessoas me perguntam muito aqui no canal é se precisa ter domínio do curso de engenharia civil para poder fazer um estágio. E a resposta é que não. Gente, a vivência que você tem em um estágio, principalmente no canteiro de obras, é muito diferente daquilo que você aprende na faculdade. É lógico, quanto mais avançado você tiver no curso, mais fácil é para você entender algumas coisas, para você assimilar algumas coisas. Mas assim, isso é indiferente. Uma pessoa consegue se dar bem sim num estágio de engenharia, estando no segundo período, da mesma forma que uma pessoa que está no sétimo, no oitavo período. Não, isso não impacta muito, sabe? É mais fácil por questão de assimilar coisas que você já viu. Às vezes você fala, nossa, eu tô vendo aquilo ali, lembrei de tal aula, de tal professor me deu em tal período. Você consegue assimilar algumas coisas, mas isso não impacta muito no seu desempenho. Porque como eu falei, quando você é estagiário, as pessoas sabem que você tá aprendendo. Elas partem do ponto que você não conhece nada ainda, sabe? Então, elas imaginam, assim, né, por estar fazendo engenharia civil, você vai ter facilidade com certas demandas, mas não é exigido de você que você saiba fazer algo muito específico, não. As pessoas estão ali justamente para te ensinar. Cada empresa tem uma forma de funcionar. Então, não é cobrado de você que você tenha um domínio, que você seja um engenheiro mesmo formado, não. Você é tratado como um engenheiro, você vai resolver problemas como um engenheiro. O fato de você estar no início não vai te influenciar no seu desempenho no estágio, não. Então, por exemplo, você não precisa... Já me perguntaram se tem que saber, sei lá, fazer alguma conta específica, as contas que a gente aprende, por exemplo, na faculdade, se a gente usa na engenharia. Gente, eu nunca usei. O que já aconteceu? Como que foi a minha experiência? O que as pessoas esperam de um estagiário, né? Que ele tenha um bom raciocínio lógico. Então, que você lide bem com pressão, que você consiga... fazer conta básica, as contas que você usa fazendo estágio na engenharia é conta básica. Você tem que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular uma área, mas muitas coisas você aprende lá. Então, por exemplo, quando eu fui fazer estágio, eu lembro de uma vez eu tive a oportunidade de cubar um caminhão de areia. Na hora eu tomei um susto, porque eu nem sabia o que era cubagem. Gente, basicamente é você entender o volume daquele elemento tá ocupando em tal espaço. Então, no caso, eu tinha que fazer a cubagem de um caminhão de areia. Era um caminhão que tinha um tanto de areia ali dentro dele. E aí, basicamente, eu tinha que encontrar o volume daquele caminhão. Aí, o que eu fiz? Eu só multipliquei a área da caçamba. Me ensinaram, né? Eu não sabia, na hora eu fiquei desesperada. Aí falaram, olha, você vai multiplicar a área da caçamba vezes a altura. Aí a gente tinha uma trena, um equipamento assim, que era... Era uma trena, dura, sabe? Não era essa trena convencional que a gente tem, não. E aí eu enfiava lá até o fundo e via a altura que tava batendo a areia, multiplicava a área vezes essa altura. E aí eu fiz a cubagem de um caminhão de areia, sabe? Não é uma coisa muito difícil. Então é esse tipo de conta que a gente usa muito no estágio. É calcular uma área, calcular um volume. É bom você ter uma noção de geometria, mas não é nada absurdo, sabe? Aquelas contas que a gente aprende a fazer na faculdade de engenharia civil, você não aplica muito na obra. Na obra, quando você tá no canteiro, você é o executor. Então, a sua função tá ali, é pegar o projeto e executar conforme o projeto que você recebeu. Quem faz o cálculo, por exemplo, de uma estrutura, para fazer um cálculo estrutural, é outro setor, não é o pessoal do canteiro de obras que é responsável por isso. Aí é outra área, é outro tipo de estágio de engenharia civil. Aí sim, se você for fazer, por exemplo, um estágio no setor de projetos, né? Vou trabalhar com projetista, principalmente de cálculo estrutural, aí sim, você vai usar os cálculos que você aprende na faculdade. Agora, se você é executor, se você está no canteiro de obra, não. Você não vai precisar fazer um cálculo de uma estrutura ali no meio do canteiro, do nada, não. Os cálculos que você faz são cálculos básicos. Um estagiário de engenharia civil também é interessante que ele saiba mexer com planilha, porque você vai lidar muito com isso, você vai precisar ter um controle bom
daquilo que você faz. Então é bom você ter uma planilha de pedidos, os pedidos que você faz, de levantamento. Então você vai pegar um projeto e aí você precisa ter um levantamento daquele material que você precisa para executar aquele projeto. Então é bom você ter um domíniozinho de planilha. Não precisa ser uma coisa absurda, uma planilha da NASA, não. É uma coisa básica, você conseguir fazer uma planilha apresentável, você conseguir entender o que você está colocando ali, e cálculos que você usa na engenharia são esses, gente. Cálculos básicos, coisa assim, nada muito mirabolante. No mais é isso, gente. O tipo de conta que você faz é esse. É as medições, então você tem que ter uma noção, né, daquilo, de pegar um valor unitário, multiplicar, sabe? Mas nada muito difícil, nada de outro mundo. Não chega nem perto dos cálculos que a gente aprende a fazer na faculdade. Eu, Ana Luísa, fazendo estágio em um canteiro de obras, nunca precisei fazer nenhum cálculo que eu aprendi na faculdade. Nunca utilizei cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, nunca precisei disso no estágio. O mais, assim, que eu já usei, gente, é ter noção de geometria. Então, eu precisava, sei lá, sabe onde fica aqueles hidrômetros? Que aí a Copasa, ela vem, mede, né, a quantidade de água que tá sendo consumida naquele local. E aí a gente tinha, né, os hidrômetros montados e em volta deles, para proteger, tinha uma cabinezinha, assim, de alvenaria em volta. E aí na frente tinha tipo uma grade para proteger e tal. E aí eu precisava fazer o cálculo naquela área ali, porque ela precisava ser revestida, né? Porque ia ser feita de alvenaria. E aí precisava passar um reboco, revestir. Aí eu precisava calcular a área, sabe? Tipo, o tipo de cálculo que a gente faz é esse, não é nada absurdo. E é coisa que, tipo assim, se você não souber fazer, gente, nada que uma internet ali na hora não resolva. Você pode perguntar pra alguém, você pode pedir ajuda pro encarregado, você pode pedir ajuda pro analista, pro engenheiro, se você não souber, mas não é nada de outro mundo. Ah, Ana, eu tô fazendo engenharia civil, eu tomei pau em cálculo 2. Será que eu posso fazer estágio? Lógico que pode, isso não vai te interferir em nada na sua vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que eu sei de obra hoje foi de vivência de obra. Eu acredito que, assim, basicamente nada do que eu aprendi na faculdade influenciou muito no que eu aprendi na obra. Na obra a gente lida com coisas muito diferentes daquilo que a gente vê na faculdade. Na faculdade a parte teórica é muito importante a gente saber, porque a gente tem uma noção de como que tem que ser executado as coisas, o que é certo, o que é errado, o que pode dar problema no futuro. É muito importante a teoria, o que a gente aprende, mas para você conseguir lidar com o dia a dia na obra, é só tendo uma vivência de obra. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era estagiária. Na época eu ainda era estagiária de acabamento. Eu tinha feito um levantamento de todo o granito que ia ser necessário pedir para a obra. Na época a gente estava fazendo no supermercado, quem me acompanha aqui no canal acho que vai lembrar, né, nessa época que eu estava fazendo no supermercado, já mostrei várias vezes aqui, e aí eu fiz um levantamento de todo o granito que a gente ia precisar pedir. Então ia granito no piso, nos vestiários dos funcionários, né, daquele supermercado, as divisórias eram de granito, tinha bancadas, tinha soleira, tinha filete. Então eu fiz todo o levantamento do supermercado para saber quanto que ia precisar. E aí eu cometi um erro. Na hora de fazer o pedido de granito da escada, eu pedi o rodapé só de um lado, gente. Eu esqueci de multiplicar por 2 na hora de fazer o pedido. Então passou o tempo e tal, fiz o pedido, o granito chegou, o pessoal tava fazendo a escada, começou a fazer o rodapé de uma lateral, eles viram que não ia dar, tava faltando material. E aí eu fui ver meu levantamento e falei, velho, não é possível, o que aconteceu? Na hora que eu fui ver meu levantamento, eu considerei um lado só. No final das contas, eu esqueci que eu fiz um lado e depois eu só tinha que multiplicar por 2. No final das contas, eu esqueci de multiplicar e aí deu merda. Só que o principal quando você é um estagiário, gente, não é errar. Errar vai acontecer. Todo mundo, como estagiário, não só em engenharia civil, vai cometer um erro uma hora ou outra, porque você tá justamente ali pra isso, você tá aprendendo. Só que o principal é como que você resolve o seu problema. E aí eu tava acompanhando o serviço, vi que faltava material. Só que acontece, quando a gente vai fazer um pedido, né, a gente faz um levantamento, a gente é instruído, a gente é ensinado a considerar uma perda. Então a gente pede uma quantidade um pouco a mais daquele material, porque acontece de quebrar, principalmente granito. Quando a gente vai pedir filete, a gente sempre pede uma porcentagem a mais, porque é uma pedra muito delicada, muito fina, ela quebra muito fácil, é difícil de manusear. E aí o pessoal tava colocando granito de um lado, e eu lembro que eu pedi o mesmo material do granito da escada, que era levigado, que é um material que ele é um pouquinho antiderrapante, era o mesmo material, o mesmo granito que eu pedi no piso
do supermercado. Aí na hora eu pensei, véi, tá, eu pedi pra mais, o piso do supermercado já tá todo feito e sobrou tantos pallets de granito. Vamos pegar essas pedras, eram uns quadradão assim, 90 por 90, se eu não me engano. E falei, vamos pegar essas pedras aqui, que é do mesmo material, e cortar. E fazer o rodapé do outro lado. Pronto, problema resolvido. Não precisou nem chegar pro engenheiro que aquilo tinha acontecido, porque na mesma hora eu consegui pensar numa alternativa e a gente conseguiu resolver e deu certo. Depois só chegou pro engenheiro que isso tinha acontecido, eu falei pra ele que eu tinha feito o pedido, eu esqueci de multiplicar, mas que tinha dado certo, porque eu lembrei que tinha um outro piso também que era do mesmo material, o pessoal cortou lá na obra mesmo e deu certo, fez a instalação do rodapé dos dois lados da escada. Então, é essa questão, sabe? Não ter um raciocínio, você não desesperar na hora que você cometeu um erro, porque isso vai acontecer. O importante é você conseguir resolver, mesmo que você não consiga resolver sozinho, vai ter gente te auxiliando, vai ter sempre um encarregado que é muito experiente, que trabalha na obra há muito tempo, que vai conseguir te ajudar, que já viu de várias coisas acontecendo, então ele vai ter várias alternativas, a gente chama de vários recursos técnicos para conseguir fazer as coisas darem certo na obra. Então não precisa desesperar, porque isso é normal. É muito bom também, como estagiário, que você tenha um olhar assim atento para as coisas, porque, gente, erro pode acontecer a qualquer momento. Só que é lógico, tem erros e erros. Uma coisa é você esquecer de pedir uma peça ali e conseguir manobrar e resolver. Outra coisa é você cometer um tipo de erro, sei lá, digitar um 0 a mais numa medição do empreiteiro e, sei lá, o valor que era 100 mil virar 1 milhão, sabe? Então são erros e erros, a gente tem que estar sempre atento para essas coisas não acontecerem. Eu lembro de uma vez que eu já tava numa outra obra, uma menina, ela tinha feito um pedido de bancada e aí ela chegou, tava me mostrando o pedido dela, isso eu já era analista. Eu tava revendo o pedido dela. Ela tinha colocado uma bancada, uma unidade bancada, como 9 metros quadrados. A conta dela, assim, olhando, tava um monte de coisa. Parecia estar certa. Só que, tipo assim, você bate o olho, você tem que ter aquele senso crítico de olhar mesmo e criticar as coisas que você recebe pra você pegar o erro. E aí eu falei, gente, 9 metros quadrados, uma bancada? Tipo assim, 9 metros quadrados, sei lá, o tamanho, se bobear, é o tamanho do banheiro inteiro. E ela tá falando que uma bancada? Então, tipo assim, você tem que ter um pouco desse olhar crítico pras coisas, não só sair pegando as coisas que você recebe na obra, não. Tem que conferir, tem que ter esse trabalho. E assim, gente, o estágio, ele, em qualquer área que você trabalha, é muito importante, porque é o seu primeiro contato mesmo com aquilo que você está estudando na faculdade. E eu vejo muito a minha evolução quando eu comecei a fazer estágio. Gente, eu lembro que eu tinha medo de andar na obra. Eu não sabia onde podia pisar e onde não podia. Eu via um contrapiso e eu achava que não podia pisar. Eu lembro, quando a gente estava fazendo supermercado, na área mesmo do supermercado, né, onde fica as gândulas, onde ficam os clientes e tudo, o pessoal tava fazendo um contrapiso. E eu lembro que eu não passava, eu dava uma volta na obra, porque eu não sabia se podia pisar naquilo. E aí depois eu fui vendo as pessoas pisando, e aí eu fui copiando, fui pisando também. Eu tinha meio que um medo de andar na obra, porque eu não sabia. Eu vi umas máquinas grandes funcionando, eu não sabia se eu podia passar perto, se não podia, como que funcionava. Tinha um buraco aberto, eu não sabia nada, não entendia nada, e aos poucos você vai dominando, você vai criando ali uma confiança e vai aprendendo, e é muito legal ter essa evolução. O estágio é muito importante. Eu acho que todo estudante de engenharia civil tem que ter pelo menos um momento para estagiar em obra, que é o principal que o engenheiro civil faz. Mesmo que você siga outro caminho, eu acho que é muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer outros estágios. Eu fiz estágio na Copasa, que foi mais focado na área ambiental. Fiz iniciação científica também, que era mais focada na área ambiental. Eu ficava em um laboratório, pra mim foi maravilhoso, eu amei, foi muito importante para definir a minha visão de carreira que eu quero pro meu futuro, o caminho que eu quero seguir, mas foi importante também eu ter a vivência na obra mesmo, no canteiro, porque é o principal que o engenheiro civil faz, é construir coisa, então para mim foi muito importante. Tem outras áreas, né, gente? Você pode tá fazendo engenharia civil e fazer estágio em uma empresa de geotecnia, numa empresa de mineração, aí é outra vivência completamente diferente, eu não consigo nem opinar, não consigo nem falar como que é, porque eu não sei, não tive o interesse nem a oportunidade de fazer um estágio nessas áreas, então eu não sei como que é, mas eu sempre vou recomendar para qualquer estudante de engenharia civil que ele faça um estágio
em canteiro de obra, nem que seja pra ele falar assim, odiei, não quero saber de obra. Uma outra coisa que a gente vive muito na obra, gente, é essa parte humana também. Você lida com muitas pessoas, você vai trabalhar com uma equipe. Quando você começa a trabalhar, né, você passa mais tempo no trabalho do que com sua própria família, então acaba que você se envolve muito com as pessoas do seu trabalho, você cria um laço muito importante com essas pessoas, então você conversa muito com os peão, os pedreiros, bombeiro, eletricista, com o servente. Os caras sempre têm história engraçada pra contar. Você vê, você tem que aprender a lidar com eles. O tipo de interação também, você tem que entender que você precisa saber separar as coisas e também precisa saber como interagir, como conversar com cada pessoa. Tem os encarregados também, que eles são aliados, eles ajudam muito a gente, principalmente essa questão de experiência. Pra quem tá no primeiro emprego ali, no primeiro estágio em obra, o encarregado, ele vai te ajudar muito a entender algumas coisas. O engenheiro também vai te passar muito conhecimento, o analista, os seus colegas estagiários também. Então, cada um você vai ter que ter um tipo de comunicação. A gente passa muita raiva também com as pessoas, às vezes dá vontade de socar a cabeça da pessoa na parede, isso acontece. Às vezes você fica meio desequilibrado na obra, mas gente, faz parte. Quem nasceu pra trabalhar em obra, que dá certo nesse lugar, passa raiva, mas no final você gosta, gente, é muito gratificante. Por mais que tem dias que é cansativo, que você quer largar tudo, no final, quando você entrega a obra, quando o seu serviço é feito, é muito gratificante, é muito gostoso. Você vai ouvir muita coisa, principalmente pra quem é mulher e tá nesse meio de trabalho. A gente sabe que é um ambiente muito machista, a gente vai escutar muitas coisas. Tem muita gente que respeita também, mas a gente sabe que tem um outro lado ruim dessa moeda e a gente tem que conseguir encarar isso. Infelizmente, eu acho que em qualquer lugar que a gente for trabalhar, é um tipo de vivência que a gente vai passar por isso e a gente tem que conseguir saber lidar. Lidar com o fornecedor também. Gente, chega o período de medição, é uma loucura. É fornecedor te ligando, você vai receber ligação sábado, você vai receber ligação domingo, o povo não quer nem saber, se tiver que te xingar, vai te xingar. E é conseguir lidar com isso. Aí, lembrando que cada obra varia, tem um jeito de funcionar, né? Tem obras que tem mestre de obras também, que é tipo um líder dos encarregados. O mestre também é um aliado muito grande do pessoal da engenharia, porque ele entende o nosso lado, entende o tipo de cobrança que a gente tem que fazer, que às vezes nem sempre o encarregado consegue entender esse lado, e aí o mestre, ele entra ali como um aliado mesmo, como pessoa que faz essa ponte, sabe? Tem obras que não tem mestre, tem obras que tem só um encarregado geral, aí varia muito, mas a estrutura mais ou menos é essa, que é o quê? Um engenheiro, e aí vem os analistas, tem os estagiários, os jovens aprendizes, aí tem os encarregados, tem os peões, né, que tem desde o servente até o meio oficial, até o oficial, que é o pedreiro, o bombeiro, um eletricista, um carpinteiro. E eu tô aqui pra falar até a parte que ninguém te conta, gente. A parte frustrante, a parte que você passa raiva, a parte que você fica queimando no sol, que você anda muito, às vezes você nem consegue sentar na cadeira. Tem dia que não dá nem pra almoçar direito. É sujeira, dependendo da fase que tá na obra, vai chover, aí tá aquele tanto de lama, você vai se sujar. Só que você aprende também a resolver problema inesperado. Você aprende a lidar com a pressão, porque a obra tem muita pressão, porque no final das contas, principalmente nas empresas grandes, o que importa é a entrega final. E você também precisa desenvolver a parte da comunicação. O que basicamente um estagiário aprende, né? Você aprende a ler projeto, você aprende a fazer medição para empreiteiro, você aprende a se comunicar melhor, você aprende a gerir uma equipe, porque querendo ou não, você vai ter a sua equipe, que são os peões que vão estar executando a frente de serviço que acompanha, é o encarregado responsável por aquela frente de serviço, é o empreiteiro que você olha por uma outra frente de serviço. Então você vai ter que aprender a gerir uma equipe. Compatibilização de projeto, a gente acaba vendo, gente, que sempre acontece no projeto tá para ser executado de uma forma e aí chega no campo e acontece por algum motivo, alguma interferência, alguma compatibilização que não foi bem feita e aí tá interferindo no serviço. Então você vai aprender a lidar com essas questões também. Eu hoje, se pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada
pra fazer diferente de, tipo assim, me preparar antes de começar um estágio. Eu acho que não tem muita necessidade, porque, de fato, gente, a gente aprende mesmo estando ali, na vivência, então não mudaria nada. Não me prepararia, isso pro estágio de canteiro de obras, né? Eu não me prepararia pra nada nesse sentido de mudar alguma coisa, porque a gente aprende com a vivência. Igual, por exemplo, AutoCAD. Eu tive essa disciplina de AutoCAD lá nos primeiros períodos da engenharia civil, e eu usei AutoCAD na obra. Se eu usei 5 vezes, foi ruim. E mesmo assim, foi assim, só pra fazer uma medida, não precisei criar um projeto nem nada, não. Eu lembro que eu usei uma vez pra fazer o pedido que eu falei pra vocês de granito, então, pra eu conseguir calcular a área do granito que eu ia precisar pra pedir a escada, não tava conseguindo visualizar, aí eu desenhei no AutoCAD a escada pra conseguir entender mais ou menos quanto que eu ia precisar pedir de cada peça, então eu usei o AutoCAD pra isso. Eu usei uma vez pra um projeto de paisagismo que eu precisava medir várias áreas, e aí eu usei o AutoCAD pra fazer isso, sabe? Mas coisa assim, muito esporádica, não precisei muito, eu não tenho muito domínio do AutoCAD. AutoCAD é uma coisa assim que eu sempre esqueço. Eu mexo hoje, ok, tô conseguindo fazer as coisas. Amanhã eu já não lembro mais como que mexe direito, então não precisei muito desse domínio pro AutoCAD, coisa que eu já imagino que se a pessoa vai fazer um estágio no setor de projetos, por exemplo, ela precisa dominar, ela precisa saber. No canteiro de obras, você já não vai utilizar tanto assim. Então não tem nenhum software que eu indico assim que precisa aprender, que você já precisa entrar dominando nesse quesito. A única coisa que eu falaria é se prepara com Excel. Aprenda a fazer planilha, faça uma planilha apresentável, tenha capricho com as coisas, que isso é muito importante. Então, por mais bobo que seja a planilha que você vai fazer, mesmo que ela seja pra você, tenha capricho com ela, coloque aquelas margens, sabe? Uma coisa assim, coloca uma corzinha, faz um negócio legal, um negócio bacana, porque planilha é uma coisa que você vai usar muito. Independente da frente de serviço que você tiver, seja de campo, seja administrativo, você vai precisar de Excel. Então, vamos pra parte das principais perguntas que eu recebo aqui no canal. Precisa saber AutoCAD para estagiar? Não, já falei isso aqui, já adiantei um pouco. Não precisa ter domínio do AutoCAD para fazer estágio no canteiro de obras. Lembrando que eu só estou falando para quem vai fazer estágio no canteiro de obras. Não precisa ter domínio de AutoCAD, não precisa ter domínio de nenhum software. Precisa entender de obra? Também não. As pessoas, quando te contratam para fazer estágio, elas sabem que vai ser o seu primeiro contato na obra. Então você não precisa ter uma experiência, você não precisa ter domínio de absolutamente nada. Igual eu falei, não é avaliado se você tá no 2º ou no 7º período, no 8º período do curso. O que é avaliado são as competências que você apresenta ali durante a entrevista para ser contratado para o estágio. Competências no seguinte sentido: se você se comunica bem, tá disposto para aquilo, se você tá animado para fazer um estágio, se é sua área de interesse. Você não precisa ter um domínio. Eles não olham suas notas, então se você tomou pau em tantas matérias, se sua nota é ruim, se você passa com 60 em tudo, se você passa com 100 em tudo, isso não é uma régua para você ser contratado. Mulher sofre preconceito na engenharia civil? Sim. Mas não é uma coisa muito escancarada, não é uma coisa que atrapalha o seu dia a dia. Pelo menos na experiência que eu tive, às vezes você escuta um comentário, uma piada, uma coisa assim, mas assim, muito esporádico. Por exemplo, os peões, né, normalmente eles têm a fama de mexer com todas as mulheres na rua. Eu nunca passei por esse tipo de experiência trabalhando em obra. Eles normalmente respeitam muito, eles não passam do limite. Às vezes um ou outro que tenta uma gracinha, mas se você corta ali na hora, não acontece mais. Então, você tem chance sim de crescer na obra. O fato de você ser mulher não vai te impedir de crescer fazendo estágio como engenharia civil. Isso não vai te impedir de um dia ser uma engenheira, não. Tanto que hoje na empresa que eu trabalho, a gente tem mulheres engenheiras que são responsáveis por um canteiro de obra, que elas que mandam ali, elas que dominam, assim como tem os homens engenheiros. Lógico, a maioria dos engenheiros nos canteiros de obra são homens ainda, mas ainda tem mulheres, tem várias analistas mulheres na obra, então isso não é mais um impedimento, tipo, você não vai deixar de crescer por conta disso. Em questão de respeitar a opinião, eu também nunca tive problema com isso. Quando eu tô em reuniões, eu sempre sou ouvida, nunca passei por experiência, por exemplo, de ser calada ou então das pessoas ignorarem aquilo que eu tô falando. Pelo contrário, as pessoas escutam muito, elas ouvem o que eu tenho a dizer, sabe? Então eu nunca tive esse tipo de problema. Vale a pena fazer estágio em obra? Com toda certeza. Isso eu indico para todas as pessoas que estão fazendo engenharia civil. Se tiver a oportunidade de fazer estágio no canteiro de obra, eu indico muito. Eu acho que é muito importante essa vivência, mesmo que seja uma área que você tenha certeza que você não quer seguir. Eu acho que é muito importante ter essa vivência.
experiência. Quanto ganha um estagiário? Aí varia. Normalmente, o salário médio ali para um estagiário de engenharia civil varia de R$1.000 a R$2.500. Só que isso varia muito. Eu acho que o estágio de engenharia civil é um estágio que paga bem, de uma forma geral. Lógico que varia de empresas, mas eu acho que é um estágio que paga mais do que estágios em outras áreas, sabe? Eu falei de 1.000, que eu coloquei um pouco ali mais abaixo, mas na verdade, quando eu tava procurando estágio, quando eu vejo ofertas de vagas de estágio assim, eu nunca vejo um valor inferior a 1.500, não, de salário, sabe? Então, é um salário que eu considero bom, assim, pra quem tá começando, tá estudando ainda. Eu acho que é ok, sabe? Lógico, tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos, mas é um valor considerável. E aí varia também da sua jornada de trabalho, porque tem estagiário de engenharia civil de 4 horas, tem de 6 horas, tem os que ficam o dia inteiro, então o salário é proporcional à quantidade de horas que você trabalha também. Dá pra conciliar estágio e faculdade? Dá. Gente, eu confesso que é muito puxado, principalmente dependendo do período que você estiver, porque isso vai variar muito. Igual eu falei, eu estudei na UFMG e no início era simplesmente impossível fazer um estágio de engenharia civil. Primeiro, porque eu optei por fazer muitas disciplinas no começo, então do segundo período ali até o meu 5º período, eu fazia tipo assim 9 disciplinas por semestre. Então eu ficava o dia inteiro na faculdade. Eu chegava lá às 7 horas da manhã e saía de lá 8 horas da noite. Eu já fiz disciplina que ia até 10h30 da noite. Então era impossível pra mim fazer um estágio. Tanto que na época eu fazia iniciação científica. Eu ficava o dia inteiro na faculdade e a iniciação científica era na faculdade. Então eu não precisava me deslocar. Eu tava ali. Então, assim, dá pra conciliar, mas também você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu preferi fazer dessa forma porque eu queria fazer estágio mais pro fim do meu curso. Porque na época eu pensava assim, gente, pra eu fazer estágio eu preciso saber muito de engenharia civil. Eu imaginava que era isso. E aí eu deixei pra fazer no final, e também porque eu queria aproveitar que eu tava com disposição e eu não precisava fazer nada, eu não tinha que trabalhar. Então eu ficava por conta de estudar e eu tinha esse privilégio e podia me dar o luxo de ficar por conta só de estudar. Então no início eu preferia, eu ficava o dia inteiro na faculdade, me dedicava somente pros estudos, exclusivamente pros estudos, e mais pra frente que eu comecei a fazer estágio. Só que dá pra conciliar, você vai ter aula só de manhã, vai fazer estágio à tarde, ou então fazer estágio de manhã e aula à tarde, depende da faculdade. Se a sua faculdade tiver engenharia civil no período noturno, aí você vai estudar à noite, vai fazer estágio durante o dia, vai depender da sua carga horária do estágio, isso varia muito, mas dá pra conciliar. Normalmente estágio, o pessoal, né, eles costumam ser bem flexíveis em relação ao horário, então se você conversar com o seu gestor, pedir, olha, preciso sair mais cedo essa semana porque eu tô em semana de prova, eu preciso estudar, preciso faltar tal dia, tudo alinhado, gente, dá pra resolver. Normalmente o estágio é muito flexível em relação a isso. E a empresa, ela não tem o interesse de te prejudicar. Lógico que ela te quer ali o máximo de tempo possível. Eles entendem que a faculdade é uma prioridade, que se você precisa se ausentar pra poder fazer uma prova, seja o que for, isso aí não é problema. Qual a pior parte? Olha, essa pra mim, eu acho que é um pouco da cobrança. Eu acho, assim, às vezes ela é além do ponto, na minha opinião, e o estresse, porque isso, querendo ou não, gente, quem realmente tá empenhado durante o estágio, você vai ver que você vai se dedicar muito pra aquilo e você começa a ficar muito estressado quando as coisas começam a acontecer de forma não planejada, quando começa a dar errado, você vai ver que você vai se estressar com aquilo, e eu acho um pouco difícil conseguir separar as coisas. Então às vezes você chega em casa estressado com o trabalho, é difícil separar. Final de semana, às vezes você sonha com a obra. Essa pra mim, na minha opinião, é a pior parte, sonhar com a obra. Eu odeio isso, já aconteceu comigo várias vezes. De uma semana assim, eu não consegui dormir direito porque eu tinha uma demanda pra fazer. Tava me demandando muito tempo, eu praticamente não tava conseguindo sair do lugar. E eu sonhava com a obra, então eu acordava cansada, com aquele sentimento que eu não conseguia descansar, porque eu sonhava com a obra, acordava cedo pra ir pra obra. E essa pra mim, na minha opinião, é a pior parte. É essa questão da grande responsabilidade que a gente tem. Pra mim, na minha opinião, é cansativo quando você se dedica demais àquilo e isso começa a te estressar
estressar. Qual a melhor parte? Gente, sem dúvida é o aprendizado. Primeiro, as pessoas que a gente conhece lá também, é muito legal, porque a gente conhece várias pessoas, passa por vários momentos, mas o aprendizado, gente, não tem preço. As coisas que a gente vê na obra, e aí você começa a associar com as coisas que você tá aprendendo na faculdade, pra mim é maravilhoso. Eu amo, e uma coisa que eu faço muito, eu aprendo as coisas na obra, e aí no meu dia a dia eu começo a observar. Então, eu vejo, quando eu conheci pela primeira vez as lajes, os tipos de laje, né? Aí eu ia nos estabelecimentos e aí eu começava a entender, usou esse tipo de laje aqui, ainda falava, né? Não, essa laje aqui é tal laje. E ela provavelmente foi utilizada por causa disso e disso e disso. E aí eu começava a ver no meu dia a dia essas coisas e pra mim isso não tem preço. É muito bom você entender por que aquela coisa foi executada daquela forma. Você vê os sistemas construtivos. Aí às vezes você tá em outro lugar, sei lá, você tá na sua casa, aí você vê uma infiltração, você vê alguma coisa, uma patologia ali da construção, e aí você começa a associar e entender por que aquilo tá acontecendo, e você consegue dar até uma solução de como resolver aquele problema. Então eu acho que isso não tem preço. O aprendizado que a gente tem na obra é a melhor parte de um estágio de engenharia civil. Então é isso, gente. Essas são as principais partes que eu acho, assim, interessante de falar sobre como é fazer um estágio de engenharia civil num canteiro de obras, principalmente para quem tem o interesse, tem a curiosidade de começar a fazer um estágio, entender o que é, quais os desafios que essa pessoa vai encarar. Tem muitas coisas que vão acontecer, muitas experiências que o pessoal vai passar, e é isso, é conseguir lidar com a pressão, é você lidar com a sua rotina. Cada um vai ter um tipo de experiência diferente, vai ter um trabalho diferente, mas as principais coisas são essas. Eu pretendo voltar aqui depois com um vídeo explicando melhor sobre cada tipo de frente de serviço da engenharia civil no canteiro de obras. Eu espero que eu tenha tirado as principais dúvidas de quem tá querendo começar a fazer um estágio, tenha tirado esse medo também, esse receio de começar a fazer. Vale muito a pena, eu super indico, super recomendo. Comenta aqui quais tipos de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, que eu posso gravar para tirar dúvidas, seja sobre engenharia civil, sobre arquitetura, seja o que for, que tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. E é isso, né? Toda obra, ela começa com uma fundação, e eu quero passar para vocês que o estágio de engenharia civil é a fundação para sua carreira. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.